Coríntios, capítulo 10. Versículo 4 e 5. Eu não vou poder falar sobre esse versículo, mas como é o nosso versículo principal, eu preciso fazer a introdução com esse versículo. Diz assim: porque 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo, isso é preso, todo entendimento à obediência de Deus. Você viu domingo passado, irmãos, nessa breve introdução, que o apóstolo Paulo está falando de armas, que o apóstolo Paulo está falando de algo que é humano, que o apóstolo Paulo está falando que essas armas são poderosas em Deus, que essas armas destroem todo o argumento e pretensão. Isso é no grego original koiné. Essa palavra é logismo, aquilo que ataca a tua mente. Você tem um argumento, entenda uma coisa, como eu expliquei domingo passado, mas eu preciso fazer essa explanação novamente para você. Não é pensamentos, não são pensamentos, não são imaginações, são argumentos que você tem dentro da tua mente. Argumento é algo forte. Argumento, quando você argumenta ou contra-argumenta, é porque você tem base para isso. Essa palavra logismo está se referindo justamente a isso, a todo argumento que você acha que é correto. Preste atenção, que você acha que é correto, mas na verdade é um argumento maligno dentro da tua mente. É por isso, irmãos, que o principal na vida de todo cristão, o que é? A busca pelo Espírito Santo. Diga assim após mim: eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Amém? E aí nós começamos a falar a respeito desses argumentos. Nós precisamos também nos revestir de toda a armadura, quando nós começamos a falar lá no livro de Efésios, no capítulo 6. Nós precisamos resistir. E aí nós entramos no capítulo 6 do livro de Efésios. Abra aí em Efésios capítulo 6, versículo 14. Do 14 ao 17. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, você está vendo aqui alguém que está sendo preparado para o quê? Pode falar alto. Para a guerra. Diga para o teu irmão assim: esse homem estava sendo preparado para a guerra. Você sabe que o apóstolo Paulo nessa época aqui estava preso em Roma. Ele estava cercado dentro da sua casa, na sua residência, mas existia uma proteção da guarda romana. Não sei dizer para vocês que tipo de guarda que eram. Existia uma guarda romana que se iniciou no ano 24 a.C., e ela só teve seu fim no ano 300 depois de Cristo, que se chama guarda pretoriana. Era uma tropa de elite do imperador. Eu não sei se o apóstolo está falando diretamente dessa guarda, dessa tropa de elite, ou ele está falando de soldados romanos. Independentemente daquilo que ele esteja
colocando aqui no livro de Efésios, se era a guarda, a tropa de elite do imperador, ou eram apenas soldados comuns do exército, ele sabia, ele tinha certeza, porque ele via e ele convivia com soldados extremamente preparados para a guerra. Por quê? Porque todo soldado romano utilizava como base, eu já falei isso domingo passado, mas eu só estou dando uma recapitulada, o cinto que prendia todo o resto da armadura, ele era prendido pelo cinto. Depois ele usava também o quê? Peitoral, a couraça, ou no grego tórax. Ele usava também o capacete, ele usava também o escudo, ele usava a espada, e ele também estava calçado. Então você preste atenção, porque o apóstolo nos dá uma revelação espiritual, de como eu e os irmãos devemos estar preparados. Se você acha que você vem na igreja, preste atenção, você vem na igreja e leva a vida de cristão apenas como uma brincadeira, eu quero dizer para você nessa noite, que o sofisma que o diabo tem colocado dentro da tua mente, ele tem que cair em nome de Jesus. Porque eu e você, preste atenção, escolhemos um lado da batalha para nós estarmos. Acontece que a maioria dos cristãos estão presos pelas garras do diabo, porque eles ainda não se deram de conta qual lado da batalha eles devem estar. Agora dá uma cutucada no teu irmão e diz assim: preste atenção, você está em guerra. Você está em guerra. Irmãos, isso é muito sério, e eu gostaria que você saísse daqui nessa noite, com um entendimento espiritual, da batalha que é travada pela tua alma, da batalha que é travada para ter o poder da tua mente, a batalha que o diabo tem contra os anjos de Deus, para ter o poder e autoridade sobre a tua mente, porque quanto mais cristãos escravizados, quanto mais cristãos algemados, menos um guerreiro na frente da batalha. Quando você olha e diz assim: eu não posso, eu não vou, eu não farei, porque isso aí é tarefa de pastor, isso aí é tarefa do fulano, isso aí é tarefa de Beltrano, eu quero dizer para você que a tua mente está amarrada, mas o Senhor veio para libertar e te dar liberdade em nome de Jesus. Eu quero ver aqui nesse lugar se levantar um exército, e Deus já tem nos mostrado espiritualmente, Deus tem nos dado muitos sonhos, Deus tem nos dado palavra, Deus vai levantar um povo glorioso aqui nesse lugar, porque o homem forte irá largar todas as vidas da luz para os povos. Eu quero dizer para você, que quando você for liberto, você vai poder libertar mais pessoas. Mas como, pastor, não é o nome de Jesus? O nome de Jesus é usado através da tua vida, porque Deus compartilha da sua grandeza com você, permitindo que você leve a palavra, e pessoas ouçam, e o Espírito Santo vem e faz o trabalho, e mais pessoas ouvindo o Evangelho e sendo salvas. Você tira pessoas do lado do inimigo, e você consegue colocar pessoas salvas do lado do exército do Senhor. Preste atenção, a primeira coisa é o cinto da verdade, que confere unidade. Falei semana passada. A segunda coisa é a couraça da justiça, que confere santificação. Você é justificado pela retidão do Senhor em você. Eu quero deixar isso bem claro. Quando o diabo atacar a tua mente e falar assim: lembra o que você fez, você era isso, você fez aquilo, você já pecou, porque o diabo não para nunca de acusar. A Bíblia diz que ele está diante do Senhor, no segundo céu, ele está diante de Deus, acusando os santos dia e noite. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que você tem aquele que te justifica.
Quando você usa a couraça da justiça, isso é, você tem a retidão do Senhor na tua vida. Não quer dizer que você seja perfeito, mas o perfeito está habitando na tua vida. Como é que você rechaça o diabo? É na autoridade do nome de Jesus. Você vai dizer para você mesmo, em nome de Jesus, Satanás, eu sou justificado por aquele que me justifica. Erga a tua mão. Erga a tua mão, e eu quero profetizar na tua vida: nenhuma acusação há contra você, nenhuma acusação do inimigo contra a tua vida. Você é justificado em nome de Jesus, você é santificado em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. A terceira coisa que você viu semana passada foi o quê? A sandália. Como é que era a sandália do soldado romano? Ela era um couro bem grosso, e o que tinha embaixo, os irmãos falaram? Travas de ferro. Para quê? Para que você não volte atrás. Essa sandália te confere autoridade para você não voltar atrás. Isso é, quando você firmar os teus pés, você será daqueles que irá para a frente e não voltará. Por que muitas pessoas retrocedem? Por que muitas pessoas voltam? Porque elas estão descalças. Você precisa calçar espiritualmente. Isso é no reino do Espírito. Não é naturalmente como você coloca um sapato. É você pedir: Espírito Santo, em nome de Jesus, a partir de hoje eu calço as sandálias do Evangelho, para mim não voltar atrás, em nome de Jesus, amém? Você pode dizer isso? Eu quero calçar as sandálias em nome de Jesus. Quarta coisa que nós vamos iniciar vendo hoje é o escudo da fé. A palavra original para esse escudo é tórrios, a palavra grega para escudo. E como que era esse escudo que o apóstolo Paulo estava acostumado a ver ali junto dele, ou até mesmo, como eu falei para os irmãos aqui, na guarda pretoriana? A guarda pretoriana era uma guarda de elite, eles protegiam o imperador romano. Eles eram os soldados das forças especiais romanas. E quando o apóstolo Paulo usa a palavra tórrios no grego, ele, irmãos, está nos levando a entender exatamente como era esse escudo. Era o escudo da tropa de elite. Como que era esse escudo? Era um escudo oblongo. O que é um escudo oblongo? Era um escudo em forma de porta. Por quê? Porque esse escudo protegia todo o soldado. Irmãos, entenda isso. Esse escudo não era um escudo simplesmente um escudo redondo, ou um escudo de uma outra forma. Ele era um escudo em forma de porta. Eu quero perguntar para você: alguém pode te atingir se você estiver atrás do escudo desse ou atrás de uma porta? Não, porque você está protegido. É esse escudo que o Senhor quer colocar na tua vida. Por que o escudo da fé, meus irmãos? Vamos ver aqui. Olha só. Abra a tua Bíblia aí em Romanos 10, 17. Esse é o escudo da fé. O trabalho da fé é complementado por ouvir a palavra. Eu quero dizer para você o seguinte: quanto menos você escuta a palavra de Deus, quanto menos você se envolve com as coisas do Senhor, preste atenção, quanto menos você se envolver com a palavra, não adianta, e isso aqui é princípio básico. Eu vou dar um leitinho para alguns aqui. É o princípio básico. Se você passa toda a semana sem ler a palavra, sem ouvir a palavra de Deus, você está sem o escudo da fé. Por quê? Porque o escudo da fé é complementado, ele complementa a palavra de Deus. O que fala ali? Consequentemente, a fé vem por se ouvir o quê? A mensagem. E a mensagem é ouvida mediante o quê? A palavra de quem? De Cristo, a palavra de Deus.
Você precisa ouvir a palavra de Deus diariamente. Coloque isso dentro da tua mente. Diga para você mesmo: eu preciso da palavra de Deus em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: você precisa da palavra. Sem a palavra você enfraquece, você está entendendo? Quando o apóstolo Paulo fala do escudo da fé, ele está dizendo o seguinte: esse escudo vai proteger você inteiramente na fé básica. Qual é a fé básica, irmãos? Qual é a fé básica que todo cristão tem? É a fé para quê? A fé básica é a fé que todo cristão tem para ser o quê? Salvo. Você precisa entender isso. O apóstolo Paulo está falando dessa fé base. Quando você tem o escudo, é por isso que muitas vezes as pessoas não se firmam na igreja. Por quê? Porque elas estão simplesmente sem o escudo. Um dia elas vêm na igreja, outro dia elas não vêm à igreja. Um dia elas escutam a palavra, outro dia elas não escutam a palavra. Por quê? Porque falta a fé base para a salvação. A fé base. Você precisa estar com teu escudo levantado todos os dias. Para quê? Para que você possa se firmar aqui nesse lugar. Você entende o que eu estou falando? Quando nós não temos esse escudo, espiritualmente, isso é algo espiritual. Quando você não tem, o que acontece com um guerreiro que vai para a guerra sem o escudo? Eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar aqui para você. Abra aí no Salmo 91, versículo 5. Um salmo que muita gente, muito supersticioso, infelizmente existe muita superstição. Esse país é um país extremamente dominado pela superstição, mas em nome de Jesus, no meio da igreja não haverá superstição. Há o poder do nome de Jesus. Existe muita gente que abre esse salmo dentro de casa, deixa a Bíblia aberta, como se o salmo por si fizesse algo, não é? Eu já fui em casa de pessoas que não são cristãs, irmãos, estava lá uma Bíblia bem grande no Salmo 91, aberta, por isso que eu estou falando para você. Olha o que o Salmo 91 diz: você não temerá o pavor da noite, e nem a flecha que voa de dia. Irmãos, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, abra os teus olhos espirituais, abra os teus ouvidos espirituais nessa tarde. O diabo não para de mandar flechas em direção à tua mente, ao teu coração. Se você não tiver o escudo da fé, você será atingido. Sabe o que acontecia na época do Salmo 91? Quando esse salmo aí foi escrito, quem escreveu esse salmo foi um salmista anônimo, a Bíblia não fala o nome dele. Mas quando esse salmo foi escrito, muitos jovens, preste atenção, muitos jovens morriam durante o dia por causa das flechas inimigas que eram lançadas contra o povo de Deus. Eles estavam andando tranquilamente e de repente, um dardo, ou atravessava o pescoço, ou atravessava o coração, ou, sei lá, atingia a cabeça. Por quê? A flecha que voa de dia. Mas se você tiver o escudo da fé na tua vida, em nome de Jesus eu profetizo, todos esses dardos inflamados do maligno irão cair na tua vida. Agora, glória a Deus, glória a Deus. Agora você precisa ter o escudo levantado. É por isso que a quantidade de cristãos que morrem ao longo da jornada, eles iniciam confessando o nome do Senhor, eles iniciam bem uma caminhada cristã, eles iniciam confessando com a sua boca, e preste atenção, ouça o que eu vou dizer, muitos até fazem a obra, mas acontece que como a mente é presa na mão do diabo, a mente é dominada pelo diabo, a vontade deles não é a vontade do Senhor, eles acabam amanhã ou depois caindo da fé. Mas eu quero que você entenda que nessa tarde a tua mente vai pertencer ao Senhor Jesus. Você vai sair daqui com uma mente renovada, com uma mente restaurada. Não por causa minha, mas é por causa que a palavra de Deus tem poder.
Olha o Salmo, veja aí comigo o Salmo número 7, versículo 10. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Meus irmãos, o Senhor é teu escudo. Você é reto de coração? Você anda em santidade? O Senhor protege você, o Senhor protege a tua família, porque a palavra de Deus diz que Ele é o nosso escudo, Ele está na nossa frente. Há um tempo atrás, aqui, a Letícia teve um sonho, eu acho que até falei, não sei, que escudos se levantavam aqui desse altar, escudos de ouro, e homens armados atiravam contra esse altar, mas os escudos de ouro que se levantavam aqui nesse altar, protegiam esse altar. Isso é, o diabo não tem mais poder sobre esse altar. Esse lugar pertence ao Senhor Jesus. Você tem que declarar. É assim na tua casa, meu irmão, é assim na tua vida. Você vai declarar em nome de Jesus: eu e a minha casa pertencemos ao Senhor. Agora, entenda o que eu vou dizer para você. Pode até colocar mais volume. Entenda o que eu vou dizer para você. Você não tem que pedir ao Senhor. Olhe para o teu irmão, diga para ele: pare de pedir isso para Deus. Agora diga assim para o teu irmão: o Senhor já te deu autoridade. Comece a declarar na tua vida e na tua casa em nome de Jesus: essa casa pertence ao Senhor, a minha família é do Senhor. Tira as mãos da minha casa, Satanás, em nome de Jesus. É a autoridade que Deus te deu. Irmãos, a autoridade que o Senhor conferiu a você é a mesma autoridade de um pastor. Você entende? O pastor não é melhor que você em nada, ele só é comissionado para algo. Eu estou aqui porque eu sou comissionado para ensinar você. Você entende isso? Agora, a mesma autoridade que eu tenho, a mesma autoridade o Senhor deu para você. E vocês vão ter a autoridade de pisar em serpentes e escorpiões. Por que muita gente é picado? Aonde que a serpente pica? No calcanhar. Aonde que o escorpião pica? No calcanhar. Sabe por quê? Porque não estão com a sandália do Evangelho, não estão preparados. Uma picadura de um animal desses leva à morte. Leva à morte. Você pode morrer. Você pode morrer. Entenda, você tem que estar todo preparado para a batalha. Quando você estiver com a sandália, com o escudo, com o capacete, com o tórax, você estiver com o cinto, você estiver totalmente preparado, o Senhor vai colocar você na frente da batalha. Não tenha medo, meu irmão, não tenha medo. Você foi constituído para vencer. Você não é um derrotado, meu irmão. Diga assim para a pessoa que está junto: você é um vencedor. Pare de acreditar no diabo. Quero dizer para você, se você tem alguma doença aqui, você vai sair curado, porque o sangue de Jesus te cura. Provérbios capítulo 30, versículo 5. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Se você se refugiar no Senhor, Ele será um escudo para você. O quinto, o que a Bíblia fala? A Bíblia também diz a respeito do capacete da salvação. Essa palavra no original grego é perikipalaia, perikipalaia no original. É um capacete às vezes feito na sua frente em couro, mas na maioria das vezes ele era um capacete de bronze, um capacete pesado. Por quê? Por que usar o capacete? Qual é a parte mais vulnerável do corpo num combate? É a cabeça. Você precisa tomar esse capacete e colocar espiritualmente. Quantas vezes você já ouviu o diabo falar para você que você não é salvo? Que você não tem a salvação por causa que você errou, por causa que você fez?
Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, vista esse capacete, e você vai poder enfrentar os dardos do maligno. Sabe por quê? Uma das coisas interessantes sobre o bronze, que a Bíblia nos fala, se você pegar o Antigo Testamento, e você for lá para a época de Moisés, você vai ver que ele construiu o tabernáculo com 3 bases: ouro, prata e bronze. O ouro fala das coisas celestiais, a prata fala da justificação em Cristo Jesus, e o bronze fala da justiça de Deus. Eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão, preste muita atenção em mim. Quando você coloca o capacete de bronze, espiritualmente a salvação, você é justificado por Deus, quando você está com o capacete. Quando você está sem o capacete, você recebe a justiça de Deus sobre a tua vida. Você entende? Quando estamos com o capacete da salvação, e só podemos obter a salvação em Cristo, nós somos o quê? Justificados. O bronze, que é símbolo da justiça de Deus, é símbolo da justiça, nos justifica através do sangue de Jesus. Agora, o mundo que não tem o capacete da salvação, eles vão receber os juízos de Deus. Eu quero que você entenda que você precisa estar com o capacete. Quando o diabo falar para você na tua mente, você não é salvo porque você é isso, você é aquilo, quando você tem o capacete, você rechaça em nome de Jesus: eu sou salvo porque o Senhor me justificou, e eu uso o capacete da salvação na minha vida. Não deixe mais o diabo assoprar na tua mente, irmãos. Não deixe mais o diabo comandar a tua mente. O diabo não pode mais ser dono da tua vontade. Você tem que nessa tarde dizer: em nome de Jesus, eu saio daqui, na autoridade do nome de Jesus, eu expulso da minha vida, da minha família, todo espírito maligno, que tenta colocar na minha mente, que eu não sou uma pessoa salva. Você entende? Por que muitos cristãos aí estão por aí, e uma hora estão bem, outra hora não estão? Porque falta o capacete da salvação. Olhem o que fala a palavra de Deus, fala em Romanos capítulo 12, versículo 2. Risque na tua Bíblia esse versículo, porque é um versículo muito importante. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Olha só, meus irmãos, você precisa trabalhar, você precisa estar inserido no conteúdo do mundo. Preste muita atenção no que o apóstolo Paulo fala aos romanos. Você precisa estar inserido no conteúdo do mundo, isso é, na sua maneira. Você precisa de trabalho, você precisa comer, etc, etc. Mas você não pode se amoldar ao mundo, isso é, fazer parte desse sistema maligno. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, olha só, de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você precisa experimentar essas 3 coisas. Diga após mim: a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Você quer experimentar isso na tua vida? Não deixe o diabo dominar a tua mente, meu irmão. A tua mente pertence a Cristo. Coloque a mão na tua mente e diga: minha mente pertence ao Senhor. Eu não vou ficar como o mundo. Eu não vou me amoldar como o mundo. Irmãos, você precisa usar a autoridade. Diga para o teu irmão assim: comece a usar a autoridade em nome de Jesus. Comece a usar a autoridade. Você tem autoridade, meu irmão. A maioria das coisas pela qual atravessamos, algumas são permissão de Deus. Eu quero que você entenda. Você precisa ter entendimento espiritual para você compreender isso que eu vou falar. Algumas coisas pela qual os cristãos atravessam e passam, são situações que o Senhor está nos provando e nos moldando e nos ensinando.
Mas muita coisa pela qual o cristão atravessa é fruto de uma mente amarrada pelo diabo. Mas no nome de Jesus, essa igreja terá uma mente livre. Você será livre. O diabo não vai agarrar você. Nós vemos pequenas mentes e mentes agarradas, irmãos, em todas as áreas da sociedade. Eu quero dizer aqui para você algo, que é algo simples. Mas sabia que até numa postagem que você faz numa rede social, a gente consegue discernir se você tem uma mente amarrada pelo diabo ou uma mente livre em Cristo? Sabia? A rede social hoje, ela veio para revelar a verdadeira faceta da maioria dos cristãos. O cristão que vai para a rede social para bater boca, para se justificar, para justificar o que ele fez de errado, para justificar muitas vezes seu pecado, para justificar a maneira como ele vive, para falar mal de governo. Tem muito cristão, sabia? Que vai lá para a rede social, é que nunca leram Romanos capítulo 13, eu dou uma dica. Lê só Romanos capítulo 13, você nunca mais vai falar mal de nenhum governante sobre a face da terra. Só leia Romanos capítulo 13, faça esse favor para o pastor. Leia Romanos capítulo 13 e você nunca mais vai falar mal de nenhum governante sobre a face da terra. Tem muito cristão que vai para lá, para essas redes sociais, e ali o diabo controla totalmente as suas mentes. Eles falam dos outros, falam de pastor, falam de igreja, não tem papas na língua para falar de uma pessoa, batem boca, muitas vezes concordam, irmãos, eu fico impressionado, concordam com postagens que são totalmente malignas. Eles vão lá e postam dizendo que concordam, curtem, fazem e acontece. Por quê? Porque é uma mente totalmente agarrada ao diabo. O diabo faz assim, irmãos, eu não tenho medo de errar, porque eu falo pelo Espírito Santo de Deus. O diabo faz assim nessa gente, ó. São marionetes na mão dele, ó. Hoje você vai na igreja. Não, mas hoje eu não vou deixar você escutar a palavra. Hoje você vai ficar pensando na tua segunda-feira. Aí você vem. Agora você vai fazer tudo o que eu desejo. Por quê? Porque são marionetes. Você vai dizer em nome de Jesus nessa noite: eu não sou marionete do diabo. Diga em nome de Jesus, levante a tua mão. Você que crê, erga a tua mão. Você vai dizer comigo assim: eu não sou brinquedo do diabo. Nessa noite, eu tomo da mão do inimigo a minha vontade, e eu entrego, em nome de Jesus, para o Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Abra aí em Tiago capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Diz assim a palavra de Deus a Tiago: portanto, submetam-se a Deus. Ué, o que é isso, pastor? Submeter-se a Deus, escutar a sua vontade, entender a sua palavra, escutar a sua vontade, entender a sua palavra. Resistam o diabo, irmãos, você precisa entender isso, preste atenção. Primeiro você se submete ao Senhor, primeiro você está debaixo da vontade de Deus. Como que eu sei que é a vontade de Deus para a minha vida? Ora, irmãos, tem um monte de gente aí que fala que estou fazendo isso pela vontade de Deus. Ora, irmãos, sabemos que mais ali na frente a pessoa vai dar, como a gente fala no nosso linguajar, com os burros na água, é ou não é? Porque fazem coisas achando que é a vontade de Deus, mas na verdade eles não se submetem a Deus. Comece a se submeter a Deus. O que é? Senhor, é mesmo para mim fazer isso? Senhor, tu que responde, tu que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, tu que é o mesmo Deus do passado, tu continua sendo o mesmo Deus hoje. Fala e te revela a minha vida, Senhor. Preste atenção, eu não ia falar sobre isso, mas eu vou abrir um parênteses. Jeremias, o que foi pedido a Jeremias? Existia uma situação terrível em Israel na época de Jeremias, e os homens de Israel se reuniram e falaram: Jeremias,
ora a Deus, porque nós temos a intenção de sair daqui, mas tudo aquilo que Deus te falar, isso nós vamos obedecer. Jeremias foi diante de Deus, orou, e Deus disse, diz para esse povo permanecer aqui. O que aconteceu? Eles ouviram a voz de Deus, e mesmo assim não se submeteram a Deus. Eles voltaram para o Egito. Todos aqueles que voltaram para o Egito, morreram no Egito. Eu quero dizer para você, meu irmão, não volte para o Egito, se submeta à vontade de Deus, enquanto há tempo para a tua vida. O Egito, irmãos, simboliza um mundo, o Egito é um mundo. Se você voltar para o Egito, você vai morrer espiritualmente. Agora, eu e os irmãos, nós ouvimos a voz de Deus, e quando eu ouço a voz de Deus, a palavra de Deus me diz assim: agora que você está submisso a mim, resista ao diabo. Irmãos, comece a resistir o diabo na tua vida. Tem alguma coisa dando errado para você? Talvez tenha. Talvez você esteja passando por uma fase da tua vida que não seja muito boa. Eu quero dizer para você, todos os dias, você vai levantar e você vai dizer em nome de Jesus, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, eu te resisto, Satanás, porque o Senhor Jesus habita na minha vida. Eu terei o melhor de Deus para mim e para a minha família. Eu te resisto por fé em nome de Jesus. Eu visualizo por fé, eu e a minha casa seremos abençoados por Deus. Sabe o que é isso, meu irmão? Não é uma confissão positiva, é você resistir ao diabo. Quando você resiste ao diabo no poder do nome de Jesus, você não cai em tentação, sabia? Quando você resiste ao diabo no poder e na autoridade do nome de Jesus, você não entra em tentação, você não cai em tentação. Por quê? Porque você está firmado na rocha. É a rocha que firma a tua vida, meu irmão. Resistam ao diabo. E o que a Bíblia fala aí? Diga para o teu irmão assim: quando você resistir o diabo, ele vai fugir da tua vida. Olha aqui que fala mais: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Você quer ter o melhor de Deus na tua casa, na tua vida? Se aproxime mais do Senhor. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, olha só, meus irmãos, olha só o que Tiago está falando para a igreja. Tiago não está falando para pagãos, Tiago está falando para a igreja. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Em nome de Jesus, eu profetizo aqui nesse lugar: você não terá a mente dividida. Na autoridade do nome de Jesus, eu mando todo espírito maligno que ataca a tua mente, que ataca a tua mente com pensamentos dividindo a tua mente. Uma hora o mundo, outra hora a igreja. Uma hora o mundo, outra hora a igreja. Em nome de Jesus, eu amarro agora, na autoridade do nome de Jesus, esses espíritos, e digo, em nome de Jesus, eu amarro e eu expulso vocês da vida dos irmãos. Você não terá a mente dividida, você tem a mente de Cristo. Diga após mim assim: eu tenho a mente de Cristo. Vocês sabiam, meus irmãos, o porquê que Golias venceu Israel? Você sabia que Golias venceu o povo de Israel? Sabia disso? Golias venceu Israel. Pastor, mas Davi não derrotou Golias? Sim, Davi venceu Golias, mas Golias derrotou uma nação inteira. Abra aí a tua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17. Eu quero te mostrar como é que o diabo trabalha, meus irmãos. Você vai ter que sair daqui, anote isso na tua Bíblia, para você ler em casa, em nome de Jesus, para você meditar. Entenda como um demônio, como um espírito maligno, como um homem forte pode vencer uma nação inteira, se essa nação não tiver a visão de Jesus, não estiver com os olhos em Cristo. 1 Samuel capítulo 17. Abra aí no versículo, do versículo 4 ao versículo 7. Eu não vou demorar nisso aqui, porque eu tenho muita coisa ainda para falar. Então só vou fazer uma base para você entender, e depois você vai estudar em casa.
Primeira coisa que eu enxergo nesse texto de 1 Samuel capítulo 17, nós estamos falando de guerra, nós estamos falando de armadura. Por quê? Porque a armadura leva ao soldado, e soldado tem que estar preparado para a guerra. E aqui no Antigo Testamento nós vemos uma guerra, nós observamos uma luta travada entre o povo filisteu e o povo de Deus. Quem são os filisteus, pastor? Os filisteus são todos aqueles que são descendentes, é óbvio hoje, né? Daqueles que habitam ali a faixa de Gaza, aquela faixa que só passa em guerra lá. Lá é bomba para tudo que é lado. Até hoje, esses inimigos de Deus perturbam o povo de Israel. Até hoje. Primeira coisa, do versículo 4 ao versículo 7. O diabo vem preparado para a guerra. Preste atenção. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro. Diga assim após mim, guerreiro. Agora diga para o teu irmão assim: você vai vencer esse gigante guerreiro. Diga com fé: você vai vencer o gigante guerreiro. Diga para o teu irmão assim: não tenha medo de gigante. Quanto maior ele é, maior será a sua queda. Olha só. E os filisteus, então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo, 3,5 metros mais ou menos, irmãos. E trazia na cabeça, olha que interessante, irmãos, o guerreiro do diabo. Olha que algo interessante, algo que eu acabei de falar. Olha o que esse guerreiro maligno trazia na cabeça. E trazia um capacete de quê? Diga para o teu irmão: olha aí, meu irmão. E tu sem capacete, diga para ele assim: e tu sem capacete. Trazia um capacete de bronze. Olha só o que mais, olha que interessante. E vestia o quê? Uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés. Está entendendo, meus irmãos? Olha o que os pés desse gigante maligno eram protegidos ou não eram? Você está entendendo a associação desse gigante maligno aqui? Por que eu e você, imagina, meus irmãos, você não está preparado com a tua armadura espiritual. Quero que você entenda. Eu e vocês não precisamos usar a armadura real. Eu e vocês precisamos usar a armadura espiritual. Preste atenção. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés. E olha aqui que ele trazia mais, meus irmãos. Um escudo de bronze entre seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão. E o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro. Eu não sei aqui, 600 ciclos, 6 quilos, 7 quilos, errei por 1 então, 7 quilos, a armadura, irmão, 60 quilos é o peso de muita gente, não é? Ele carregava no peito. Irmãos, esse homem estava preparado para a guerra ou não? Diga após mim assim, em nome de Jesus. Levante a tua mão, porque essas duas palavras, você viu o que Deus fez aqui domingo passado, e Deus vai fazer algo novo aqui nesse domingo. Você vai dizer assim, em nome de Jesus, eu também irei me preparar para vencer esse gigante, pelo poder do nome de Jesus. Olha só, o diabo se prepara para a guerra, você viu? Olha só, meus irmãos, vai aí no versículo 8, 9 e 10, você tem que entender, como o diabo tenta intimidar os filhos de Deus. Você entende que é algo espiritual? Que é algo que chega espiritualmente na tua vida? Muitas vezes o diabo usa os seus filhos aí no mundo, para tentar nos intimidar também. Você não vai brigar com a pessoa, você vai repreender no nome poderoso de Jesus. Olha só o versículo 8. Olha só, e parou, e clamou, isso é, gritou, falou bem alto, as companhias de Israel. Israel estava dividido em companhias, porque estava preparado para a guerra, e disse-lhes,
Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, servos de Saul. Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. E o 9. Se ele puder lutar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Preste atenção, meus irmãos. O 10. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dá-me um homem para que ambos pelejemos. Entenda o que está acontecendo aqui, meus irmãos. Os espíritos malignos, eles vêm até você, e quando você não está com o capacete, você não está com a couraça, você não está com o escudo, com a sandália, com o cinto e com a espada, o que acontece? Eles vêm afrontar a tua mente, e eles dizem para você: você é um derrotado, você não é nada. Se você não estiver preparado para lutar contra esses espíritos malignos, eu quero dizer para você, a tua mente será levada cativa. Assim, meus irmãos, exatamente como o gigante filisteu fez com Israel, ele amedrontou Israel, ele afrontou Israel, e o que ele estava fazendo? Ele estava pegando a mente daqueles homens que tinham um Deus, preste atenção, o Deus que abriu o mar vermelho, mas eles não criam nesse Deus. Por quê? Porque as suas mentes estavam sendo escravizadas pelo gigante. Você vai dizer em nome de Jesus: todo gigante que escraviza a minha mente, na autoridade do nome de Jesus, eu te repreendo pelo poder e pela autoridade. Erga a tua mão em nome de Jesus. Erga a tua mão com fé. Você tem fé, meu irmão? Você vai dizer em nome de Jesus: todo espírito maligno, todo gigante, todo homem forte que tenta escravizar, que tenta me levar cativo, que tenta me colocar medo, no poder e na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Veja o versículo 11. Olhe só a conclusão, meus irmãos. Olha só o que é uma mente escravizada pelo diabo. Olha o que é uma mente escravizada pelo diabo. Irmãos, está falando, eu quero que você entenda o contexto, eu não tenho tempo aqui, irmãos. Eu gostaria de explicar essa palavra extremamente devagar, mas eu gostaria que você entendesse o contexto. Irmãos, o gigante está afrontando uma nação inteira. É a mesma coisa quando um gigante se levanta para afrontar a nossa igreja Luz para os Povos. Você tem que se levantar na autoridade do nome de Jesus. Todo gigante que vem para afrontar a igreja, que vem para desanimar a vida do teu irmão, diga para o teu irmão assim: em nome de Jesus, eu declaro o ânimo de Deus na tua vida. Te levanta na autoridade do nome de Jesus. Te levanta no poder e na autoridade do nome de Jesus, e ninguém vai poder resistir à tua vida, meu irmão. Você está entendendo? O gigante estava afrontando Israel inteiro. É a mesma coisa, meus irmãos. Até quando nós vamos aguentar a afronta do homem forte nesse lugar? Em nome de Jesus eu digo que maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai sair daqui revestido de força. Você vai passar uma semana combatendo, lutando. Você vai se lembrar das palavras do pastor, não pelo pastor, mas pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu vou vencer no nome de Jesus. Eu vou derrotar todo sofisma na minha mente. Eu sou mais do que vencedor em nome de Jesus. Eu não sou escravo do diabo, em nome de Jesus. Olha só o versículo 11. Olha só, meus irmãos, que fiasco. Que fiasco isso aqui. Por que fiasco? Porque você vai ler aqui e você vai ver o nome de um líder. O nome de um líder, irmãos. Quando um líder de um povo é fraco, todo o povo é fraco, é ou não é? Quando um líder é corajoso, todo o povo é corajoso. Ouvindo então Saul, primeiro falou do rei, entenda.
Começa de cima para baixo, isso é autoridade. Primeiro falou do rei. Então, ouvindo Saul e todo o povo de Israel, o que diz aqui? Essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Golias venceu Israel, meus irmãos. Golias venceu Israel pelas palavras pretensiosas. O diabo quer fazer com a tua vida a mesma coisa que ele fez com Israel. Ele quer vencer você pelas mentiras. Ele quer vencer você pela sua garganta, pelo seu poder de intimidação. Mas você vai se levantar em nome de Jesus e você vai dizer: aqui comigo não, Satanás. Em nome de Jesus eu tenho toda a autoridade que Deus colocou na minha vida. Você vai começar a se levantar dentro da tua casa. Entenda, quando você estiver dentro da tua casa, não na frente daquelas pessoas que não são cristãs, entenda, para você não escandalizar aqueles que não são cristãos. Quando você estiver sozinho dentro da tua casa, quando você estiver indo para o teu trabalho, em todo o tempo você vai estar dizendo: em nome de Jesus, Satanás, eu sou mais do que vencedor. Eu te amarro, eu amarro toda mentira que tu tem dito a meu respeito, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu sou mais do que vencedor. Irmãos, você vai ver. Ali na Vila Nova, na congregação onde nós ajudamos, eu já tenho tido testemunhos de pessoas que têm feito isso e têm vencido o inimigo na sua mente. Por quê? Porque têm aprendido a usar a autoridade. Essa igreja vai ser uma igreja que vai aprender a usar da autoridade da palavra em nome de Jesus. Vamos passar para mais uma, a espada do Espírito. Volte lá para Efésios capítulo 6. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é o quê? Diga para o teu irmão assim: a espada é a palavra. Irmãos, essa palavra espada no original é zipos. Ela era feita de bronze. Irmãos, a espada de Deus é aquela que destrói todos os fortins do inimigo. O que é fortim, pastor? É uma fortaleza. Na época do apóstolo Paulo, os romanos tomaram várias cidades e foi um dos maiores impérios, você sabe disso aí, o Império Romano. Então os romanos, o que eles faziam quando eles tomavam um lugar? Eles construíam um fortim. O que é um fortim? É uma pequena fortaleza. Aonde, pastor? Eles sempre procuravam construir as fortalezas em lugares altos. Para quê? Para que o inimigo tivesse dificuldade de derrubar essa fortaleza. Toda fortaleza que o diabo coloca na tua mente, falei isso domingo passado, toda fortaleza que o diabo coloca na tua mente, ele coloca em lugares altos. Para quê? Para que você tenha dificuldade de derrubar. Agora eu digo uma coisa para você: a espada do Espírito é uma arma de ataque. Faça assim com a tua mão. Espiritualmente, você vai enxergar a espada aí na tua mão em nome de Jesus. É uma espada de bronze, só que essa espada é uma espada que pega fogo. Sabe por quê? Porque quando você tem a palavra de Deus na tua vida, meu irmão, nada pode te derrubar. O que acontece é o seguinte, meus irmãos: a maioria dos cristãos não sabe a palavra de Deus. Não sabe. Irmãos, eu falei um dado aqui há um tempo atrás: existe mais de 2 bilhões de cristãos no mundo inteiro. Cristão, eu digo, todos aqueles que professam Cristo. Isso é, católicos, evangélicos, sei lá. Todos os que professam Cristo. De 2 bi, mais de 2 bi. Irmãos, isso é um número muito, 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 muito grande. Somente 60 milhões, olha só, de mais de 2 bi, somente 60 milhões já leram a Bíblia toda. Eu não vou nem perguntar aqui se você já leu toda a palavra de Deus. Lá na congregação da Vila Nova, a partir de 1º de janeiro, se você não adquiriu ainda, como é que é o nome daqueles folhetins? O kit da semana Shekinah. Quantos aqui não adquiriram ainda? Levante a mão. Levanta, não tenha vergonha, levanta a mão.
Pois você vai procurar o irmão Danilo aqui, e você vai adquirir um kit. Nesse kit, ele vem com uma leitura, um plano de leitura da Bíblia, para 1º de janeiro, até dia 31 de dezembro, em nome de Jesus, essa igreja aqui vai ler toda a Bíblia no ano de 2018, em nome de Jesus, eu profetizo na tua vida. Sabe por quê, meu irmão? Você precisa estar com a espada afiada na tua boca. A espada de Deus precisa estar afiada, porque quando o diabo vir contra você, o que você vai usar? Você vai bater boca com ele, meu irmão? Vamos ver aqui uma coisa, vamos voltar lá, o Espírito Santo está falando no meu coração aqui, vamos voltar lá para 1 Samuel, rápido, 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, Samuel capítulo 17, versículo 45, abra aí rápido. Irmãos, o gigante venceu Israel, mas ele não venceu um homem de Deus. O gigante venceu um povo inteiro, mas não venceu um menino de 15 anos, meus irmãos. Por quê? Porque esse menino tinha a palavra de Deus na sua boca. Olha aqui que Davi diz para ele, olha só que Davi respondeu na palavra para ele. Davi, porém, disse ao filisteu, preste atenção, tu vens a mim com espada e lança e com escudo, porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A palavra, diga para o teu irmão assim, tem a palavra de Deus na tua boca. Irmãos, está entendendo, meus irmãos? É só com a palavra de Deus você vai vencer o inimigo. Você não vai vencer o inimigo batendo boca com as pessoas, meus irmãos, por favor. Orem pelos aqueles que te perseguem e falam mal de vocês. Abençoem todas as pessoas. Abençoa a pessoa. É difícil? Pastor, o senhor faço. Para dizer para você, eu faço isso. Eu abençoo, eu não amaldiçoo ninguém. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu sei que a minha luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestes. Você vai amarrar esses demônios na autoridade do nome de Jesus. Você tem autoridade. Você vai dizer para Satanás, Satanás, tu vens a mim com espada e lança, eu porém vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, e vou te vencer no nome de Jesus, amém? Vamos lá que ainda tem mais algumas coisas, meus irmãos. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 10. A palavra de Deus, meus irmãos, anote isso, anote para você ler isso. Olha como que Jesus venceu Satanás, venceu pela espada do Espírito que saía da sua boca. Jesus disse-lhe, retire-se Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus, só a Ele preste culto. Jesus citou para Satanás, Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, meus irmãos. Assim, quando Jesus resistiu o inimigo, com a palavra, o inimigo o deixou. Você precisa resistir o diabo, é na palavra de Deus. Você precisa ler a palavra, leia Salmos, leia os livros da Bíblia, leia os livros que Deus vai dar vitória para você. Ah, pastor, mas eu não lembro dos versículos. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo dará inteligência a você, e quando você precisar, o Espírito Santo dará o versículo certo, aquele que você leu, e vai sair da tua boca em nome de Jesus, e você vai vencer o inimigo, porque é pelo poder da palavra de Deus. O que fala em Hebreus capítulo 4, versículo 12? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que
qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Não existe coisa mais poderosa do que a palavra de Deus. Em nome de Jesus, levante a tua mão e diga comigo assim: em nome de Jesus, eu tomo posse nessa noite da espada, da palavra de Deus, e eu vou contra o inimigo, pela palavra de Deus, eu vencerei, não por mim, mas é pela palavra de Deus, amém? Aleluia. Entenda algumas coisas aqui que eu quero passar para você. O nome de Jesus é uma arma, é ou não é? O nome de Jesus é uma arma de ataque. Abra aí em Atos capítulo 16, versículo 18. Você vai usar o nome de Jesus na tua vida. Você vai sair daqui, você vai aprender a usar autoridade no nome de Jesus. A autoridade no nome de Jesus te confere poder, pelo poder e autoridade que existe no nome mais poderoso da terra. Olha só uma situação aqui, depois você leia o capítulo 16, você vai ver uma situação onde Paulo estava enfrentando, Atos capítulo 16, versículo 18, e ela continuou fazendo isso por muitos dias. Era uma mulher que estava endemoniada e ela falava o futuro, predizia o futuro. Finalmente, olha aqui, Paulo passou do limite aqui. Paulo já estava não aguentando mais. Finalmente Paulo ficou indignado. Irmãos, você precisa usar a indignação que você tem. Você se indigna contra tantas coisas, eu não é, meus irmãos? Você se indigna contra o teu chefe, você se indigna contra o teu irmão da igreja, você se indigna contra pastor, você se indigna contra a vida, você anda daqueles que anda chutando pedra na rua, indignado com tudo e com todos, com o governo, com isso, com aquilo. Comece a te indignar contra o inimigo da tua alma. Comece a te indignar com aquele que é teu verdadeiro inimigo. Aí você vai começar a levar uma vida de vitória em nome de Jesus. Olha só, olha o que Paulo encheu o saco aqui, meus irmãos. Paulo ficou indignado, voltou-se, preste atenção no que diz aqui, nessa versão. Voltou-se e disse a quem? Diga bem alto, ao Espírito. Irmãos, ele falou para a pessoa, diga para o teu irmão assim: pare de falar contra as pessoas. Está aí, meus irmãos, olha só isso aí no reino do Espírito. Paulo se voltou contra quem? Contra o Espírito. E o que ele disse ali? Vamos ler. Em nome de... Lê. Eu lhe ordeno que saia dela. E o que aconteceu? Tem poder ou não tem o nome de Jesus? Tem poder ou não tem o nome de Jesus? Aleluia! Aleluia! Não existe nome maior, meu irmão. Diga assim para o teu irmão: não existe nome maior. Comece a usar o nome de Jesus na tua vida. Comece a usar o nome de Jesus. Lucas 10, 19, você já conhece esse texto. O Senhor deu autoridade a toda a igreja para pisar em quê? Em serpentes e escorpiões. Comece a usar essa autoridade no nome de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12. Abra em Atos 4:12. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há. Preste atenção. Nenhum outro nome há. Nenhum outro nome há. Debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Irmãos,
O diabo mente para o mundo, o diabo escraviza a mente do mundo, o mundo é idólatra, o mundo segue os padrões malignos, eu e você seguimos padrões celestiais. Não há nenhum outro nome entre os homens, não é Maria. Nós devemos honrar a vida de Maria. Maria foi uma mulher santa, José foi um homem santo. Você imagine o seguinte comigo, só vou abrir esse parênteses aqui. Você teria coragem de dar o teu único filho para qualquer um criar? Responda para mim. Você tem coragem, meu irmão? Hã? Não, né? Deus escolheu pessoas retas e justas para criar em Jesus Cristo. Nós devemos honrar a José, devemos honrar a Maria, mas eles são nossos irmãos em Cristo. Não há outro nome sobre o céu, na terra e debaixo da terra, para que todo homem seja salvo, a não ser o nome de Jesus Cristo poderoso. Só um nome, meu irmão. O diabo faz as pessoas adorarem, venerarem imagens. Apóstolos que eram homens como eu e vocês, e a Bíblia deixa bem claro, olha só, a Bíblia fala que Elias, um grande profeta do Antigo Testamento, a Bíblia diz assim, e Elias era um homem sujeito às mesmas paixões e desejos que todos vocês. A Bíblia diz que somos iguais a ele. O diabo muitas vezes pega apóstolos, pega esses homens e manda fazer imagens de escultura, para que esses homens comecem a ser adorados. Para quê? Para que tirar o foco de Jesus Cristo. Não aceite nada na tua vida que tire o foco de Jesus. Talvez você não adore um santo, é óbvio. Talvez você não se ajoelhe diante de uma imagem, é óbvio. Mas quantas vezes você tem se dobrado a outros ídolos na tua vida? Fale aí para o teu coração. O que domina o teu coração e a tua mente? Tudo aquilo que domina o coração do homem, tudo aquilo que domina a mente do homem, é senhor do homem. Eu quero dizer em nome de Jesus, que o único Senhor sobre a tua vida será Jesus Cristo. Você está entendendo? Você vai usar o nome de Jesus como tua arma. Agora, diga após mim assim, o sangue de Jesus também é uma arma para a minha defesa. Abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 12, versículo 23. O nome de Jesus é uma arma de ataque, meu irmão. O sangue de Jesus é uma arma de defesa. Êxodo capítulo 12, versículo 23. Preste atenção no poder do sangue de Jesus. Você que não conhece a história, ou você que já conhece a história, a última praga no Egito, e cada praga que Deus enviava sobre o Egito, e eu não tenho tempo para falar sobre isso aqui, cada praga que o Senhor enviou para o Egito, o Senhor com aquela praga estava vencendo um deus egípcio. Eu já falei isso na escola de ensino alguns anos atrás. Cada praga que o Senhor enviava para o Egito era um deus egípcio que o Senhor dos céus e da terra humilhava. A última praga que o Senhor enviou foi o anjo da destruição, o anjo da morte. E esse anjo iria matar, e matou, todo primogênito, todo primeiro filho. E a palavra de Deus nos diz que aqueles que não tivessem nas suas casas o sangue do cordeiro no umbral das suas portas, isso é, em cima das suas portas, esses seriam atacados pelo inimigo, pelo anjo destruidor. Olha o que a palavra diz: quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, preste atenção, irmãos, preste atenção que eu quero mostrar uma coisa para você. Verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Eu quero dizer uma coisa, eu quero que você entenda uma coisa. Entre o judeu e o egípcio, não existia distinção nenhuma.
Preste atenção. Todos eles eram pecadores diante de Deus. Entenda isso. Mas agora entenda no poder do nome de Jesus. Entre o judeu e o egípcio não havia distinção alguma. Todos eram pecadores diante de Deus. Entre a minha vida e a vida dos irmãos e as pessoas que estão lá no mundo, não existe distinção alguma. A única coisa que pode nos distinguir das pessoas aí de fora é o sangue de Jesus na nossa vida. Você está entendendo? Moisés poderia dizer: todo o povo judeu está livre, fiquem tranquilos. Não, Moisés disse ao contrário: passem o sangue na porta da casa de vocês. Para quê? Para que o anjo destruidor distingua vocês de quem? Dos egípcios. Você precisa ser distinguido dos egípcios, e a coisa que vai te distinguir dos egípcios é o sangue de Jesus na tua vida. Está entendendo? Não é, irmão, não pense que você tem um poder maior do que alguém. Não pense que você é melhor do que alguém. Você não é. A única coisa que nos impede da destruição é o sangue de Jesus na nossa vida. Quando o Senhor julgar esse mundo, e escreva isso que eu estou dizendo para você, breve o Senhor virá com seu juízo sobre a face da terra. Muito em breve, eu e você seremos retirados daqui, porque o Senhor vai ver o sangue de Jesus na nossa vida. O destruidor não vai poder chegar na tua casa, na tua vida, na vida da tua família. Erga a tua mão comigo em nome de Jesus, e diga comigo assim: eu tenho em minha vida o sangue de Jesus. Ele me livra da mão do destruidor, pelo sangue de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Abrem Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Irmãos, talvez numa próxima vez nós vamos continuar. Não sei se no próximo domingo, não sei, aí é com o bispo. Mas eu tenho algumas coisas ainda para ensinar para você. Eu tenho algumas coisas ainda para ensinar para você. Hã? Tá bem então. A última coisa nessa noite que eu quero que você entenda: você entendeu o nome de Jesus como a tua arma, o sangue de Jesus como a tua arma de defesa, e adoração, a música, a canção, mas não é a adoração em si com a música. A música, ela é importante, ela é muito importante. Por isso eu recomendo a todos aqui: não escutem música do mundo. Não escutem música do mundo, porque aquilo que não é consagrado a Deus é consagrado a quem? Ao diabo. Pastor, mas aquele cantor, ele só canta coisas bonitas. Eu quero dizer para você que aquilo que você se alimenta é aquilo que a tua boca vai falar. Aquilo que você permite entrar na tua vida, você vai deixando entrar. E o Senhor Deus diz que não é pecado entrar isso. Mas o problema é o seguinte, é que quando isso sair da tua vida, vai sair em forma de pecado, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Eu quero dizer aqui para a igreja: ouça hinos de louvor a Deus, ouça canção. Dentro da tua casa precisa ter canções a Deus, precisa ter a canção, porque a canção é uma arma poderosa contra o diabo. Quando tudo está ao contrário na tua vida, o que você faz? Você começa a cantar, você começa a adorar, você começa a dizer glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou, caminhando eu vou, caminhando eu vou, caminhando eu vou, em nome de Jesus. Aleluia! Agora, se você não tem a canção de Deus nos teus lábios, pegue a vida de Davi. Eu nem li o texto ainda, mas já vou ler. Pegue a vida de Davi. Davi estava no campo. Davi estava lá cuidando das ovelhas do pai dele, um menino de 13 anos, tranquilo, lá.
E a Bíblia diz que lá no campo ele compunha músicas, ele adorava a Deus, ele estava lá tocando. De repente vem um leão, tentou roubar uma ovelha. Olha o coração do pastor. Davi já tinha coração de pastor. Davi foi e enfrentou um leão, diz a palavra, e matou o leão. Davi estava em adoração. Outro dia, Davi continuava em adoração, lá no meio do mato, cuidando das ovelhas, adorando a Deus, louvando a Deus. A palavra de Deus diz que veio um urso, 2 bichos terríveis, irmãos. E Davi saiu em direção a ele e matou o urso. Preste atenção, Deus sempre vai treinar você. Inicia no leão, passa pelo urso e depois você derrota o gigante. Inicia no leão, passa pelo urso. Você hoje está no leão, amanhã você vai derrotar o urso, e depois da manhã você vai derrotar o gigante pelo poder do nome de Jesus. Aleluia! 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 Irmãos, eu tenho que dizer uma coisa aqui. Eu louvo a Deus pela vida do meu filho. É uma criança como qualquer outra criança, às vezes incomoda, enche o saco, mas glória a Deus pela vida dele. É uma bênção. Ele escuta a música cristã, só não está escutando na hora que ele está na aula, mas quando ele está em casa, ele está escutando música cristã todos os dias. Por quê? Porque ele precisa se alimentar da verdade, e a música cristã alimenta a tua mente com as coisas de Deus. Você precisa se alimentar com as coisas de Deus. Uma hora você lê a palavra, na hora que você estiver no teu carro, você escuta a música cristã. Na hora que você estiver lá dentro da casa, não está fazendo nada, vão colocar um CD, vou colocar uma música aqui no computador, vou procurar uma música cristã. Permita que o ambiente seja um ambiente de adoração no teu lar, meu irmão. Você está entendendo? Como diz o pastor Antônio Cirilo, eu saio da minha casa, deixo o meu som ligado, porque os anjos lá dentro ficam adorando a Deus. Ele deixa o som ligado dentro de casa. É uma bênção mesmo. Irmãos, permita que a tua mente seja cheia com as coisas de Deus, assim a tua mente não será cheia das coisas do diabo. Olha só, para encerrar o último versículo da noite, abra em Atos capítulo 16, versículo 25 e 26, preste atenção, como a adoração é uma arma poderosa, uma arma de guerra, uma arma, o nome de Jesus, o sangue de Jesus e a adoração a Deus. Você está passando pelo vale, você não está reclamando. Você está passando pelo vale, não tem uma música? Vou passando pelo vale, como é que é? Vou passando pelo vale dando glória a Deus. Diga para o teu irmão assim: tu vai passar pelo vale dando glória a Deus. Olha só, vamos ler lá, olha que eu vou ler agora. Olha só, irmãos, eu não vou nem falar sobre a situação dessa dupla aí. Ninguém aqui atravessou a situação dessa dupla. Eles tinham tomado uma sova de relho, irmãos. Irmãos, olha, irmãos, tomaram uma tunda de relho. Irmãos, pelo amor de Deus, eu fico só tremendo de ficar imaginando um relhaço no lombo. Imagina, meu irmão, tomaram uma tunda de relho. E olha só, sabe como é que, só para você ter uma noção, sabe como é que era a prisão naquela época? Alguns tipos, mas nesse caso era assim. Eles estavam sentados, todos doloridos, e os pés, irmãos, tinha um negócio de madeira assim, ó, que eles prendiam os pés dos apenados, todos juntos. Então você ficava numa situação sentado, na pedra, com teu lombo verde, e ainda com teus pés apertados. E olha o que a Bíblia diz, irmãos, temos que aprender com os homens de Deus. Olha só, por volta da meia-noite, enquanto eu e você estamos dormindo, olha lá, Paulo e Silas estavam o quê? Diga para o teu irmão assim: meia-noite é hora de orar. E cantando o quê? Diga para o teu irmão assim: cante hinos de louvor a Deus. Olha só, meus irmãos, olha bem ali, anota na tua Bíblia isso aí. Estavam orando e cantando hinos de louvor a Deus. E os outros presos o quê? Glória a Deus, irmãos.
Já viu uma cadeia, depois você vai ler a continuação, uma cadeia inteira se converteu, meus irmãos. Olha, irmãos, isso é inédito, irmãos. Uma cadeia inteira aceitou Jesus. Por quê? Pelo poder do nome do Senhor, pelo poder da adoração. E olha só, estavam adorando a Deus, estavam cantando. É assim que eu e vocês vamos fazer no meio da nossa luta. Temos luta ou não? Mas nós vamos vencer com o poder da adoração. Bota aí agora o 26. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Preste atenção, olha só. Levanta a mão comigo. Através da adoração, repita após mim, através da adoração, toda a corrente que o diabo coloca na minha vida, na minha família, no meu emprego, no meu dinheiro, na minha casa, eu amarro, eu destruo, pelo poder da adoração, no nome de Jesus, o Filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Você entendeu, meu irmão? Você entendeu que as correntes irão cair no nome de Jesus? Entenda o princípio dessa palavra: uma mente livre liberta todo o teu corpo. Quando você tiver uma mente, e nessa noite eu profetizo, a tua mente é a mente de Cristo, toda a tua vida será uma vida de vitória em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Bispo, dá para continuar domingo que vem? Eu prometo para o senhor que domingo que vem eu encerro. Irmão, sabe como é que eu